Meio-dia e 1. Hoje a temperatura está mais agradável, a mínima foi de 18 e a máxima no período da tarde deve chegar aos 34 graus. Essa temperatura deve se manter assim pelos próximos dias e nós estamos chegando com as principais notícias da região do entorno de Brasília e de todo o estado. 7 pessoas morreram em um grave acidente na BR-040. Em um único veículo estavam 9 pessoas. Os estragos causados pelo temporal de granizo que atingiu a zona rural de Lusiânia. Parte da GO 010 continua interditada por conta de torres de transmissão que foram derrubadas. E no quadro Vamos Ajudar, a gente conta para você a história da Dona Maria da Conceição, que está precisando muito do seu apoio. É agora, no Jornal Anhanguera, primeira edição. Uma ótima tarde para você, obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira. E a gente começa com uma notícia triste, né? Subiu para 7 o número de mortos em um acidente ontem na BR-040 aqui em Lusiânia. Foi confirmada agora pela manhã a morte de uma criança que estava internada em um hospital de Brasília. 3 veículos se envolveram nesse acidente. Em um deles estavam 9 pessoas. O motorista desse carro superlotado estava bêbado. O caminhão foi o que sofreu menos impacto. O motorista que vinha do Rio Grande do Sul estava sozinho e não se feriu. Os outros 2 veículos ficaram destruídos. Eles teriam colidido durante uma ultrapassagem indevida. O motorista do carro, que seria responsável pelo acidente, fugiu do local. No outro veículo havia 9 passageiros. 5 morreram na hora, entre eles uma criança e um bebê de apenas 7 meses. Uma mulher chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O motorista e outras 2 crianças sobreviveram. As crianças foram levadas para a UPA de Lusiânia, mas tiveram que ser transferidas para hospitais de Brasília por causa da gravidade dos ferimentos. O motorista do carro, que estava superlotado, fez o teste do bafômetro. O resultado foi de 0,50 miligrama de álcool por litro de ar, ou seja, ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Quem ultrapassa o limite de 0,33, nesse caso específico, é considerado que realmente ingeriu bebida alcoólica, estava embriagado e dirigiu. Márcio Rodrigues da Costa foi preso em flagrante. Ele vai responder por embriaguez ao volante, por homicídio culposo de 6 pessoas e lesão corporal de outras 2. A gente imagina que ele não tinha intenção de lesionar os próprios ou de causar a morte dos próprios familiares. É inimaginável você colocar 9 pessoas dentro de um veículo VW Gol. O acidente foi nesse trecho da BR-040 entre Lusiânia e Cristalina. Aqui, a pista ainda é de mão dupla, mas ela faz parte de um projeto de duplicação. A outra via, que é essa daqui, já começou a ser construída e está praticamente pronta. Mas já faz tempo que ela está sem sinalização e, por isso, ela ainda não foi liberada pela concessionária que administra a rodovia. Enquanto isso, os acidentes continuam. Há menos de um mês, no mesmo trecho, uma outra pessoa morreu. Um caminhão que transportava areia foi desviar de um ônibus e bateu em um carro que vinha no sentido contrário. O carro foi arrastado e foi preciso chamar um guincho para tirar o veículo debaixo do caminhão. Márcio Rodrigues da Costa, o motorista do carro superlotado, pode pegar até 29 anos de prisão e a polícia está atrás do motorista do carro que fugiu. Os corpos de Lucas Matos, Bruno Correia, Alessandro de Matos, Wanderson Teles, Maria Aparecida e João Vitor ainda não foram liberados pelo IML de Formosa. Sobre as 2 crianças que foram encaminhadas para Brasília, um menino teve alta, a outra menina também morreu. Sobre a liberação do trecho da duplicação, que já está pronto, a concessionária que administra a rodovia disse que aderiu ao plano do governo e vai devolver o direito de administrar a 040 para a União. Por esse motivo, não existe uma previsão de quando esse trecho será liberado. E como a gente viu aí, não param de acontecer acidentes. Então, alguma coisa precisa ser feita urgentemente. E a gente muda de assunto para falar que a tempestade do fim de semana trouxe diversos prejuízos na região das Gamelas, aqui em Lusiânia. Pessoas tiveram que sair de suas casas. Outras aproveitaram o domingo para começar o processo de reconstrução. Na estrada, imagens da destruição. Muitas árvores foram arrancadas, algumas partidas ao meio. Nas casas, mais estragos. Nesta, a tempestade destruiu o quarto, sala e rachou as paredes.
Com medo, a família passou a noite dentro do carro. Só cochilava mesmo, né? Que não, né? O jeito ruim ali. Segundo os moradores, a chuva de granizo durou menos de 10 minutos na região das Gamelas, zona rural de Lusiânia. Tempo suficiente para provocar todo esse estrago. Muita gente ficou sem sinal de telefone. Eu tive que trazer o aparelho para cá, aqui para fora, primeiro pasto, para os parentes conseguirem falar, que eles estão tão apavorados, porque a irmã, tia, tudo ligando para ver o que aconteceu. A ventania destelhou a casa da dona Ivanilde. A aposentada teve que deixar uma vida inteira para trás para ir para a casa de parentes. Eu vou ficar lá uns dias lá na cidade, porque não tem condição de eu ficar aqui, né? Com as teias tudo no chão, né? E eu fico com medo de vir outro vento e ficar pior para mim, né? Prejuízo também nas lavouras. Esta plantação de algodão foi tomada pelas pedras de gelo. Estamos numa plantação de haste da região. E aqui a chuva também causou muito estrago e prejuízo. Tudo isso aqui era tomado por flores que seriam colhidas e vendidas em breve. 17 horas depois da forte chuva, ainda é possível ver no chão as pedras de granizo que causaram tudo isso. Tem que plantar tudo de novo e fazer a poda aí para crescer os pés outra vez. Vai demorar agora. Depois do susto, os moradores tentam recuperar o que foi perdido. Agora tem que dar um jeito de limpar tudo para dar outro material, fazer de novo, né? Não tem como, é isso mesmo, né? Devagarzinho vai arrumando, né? E segundo os meteorologistas, esse tipo de tempestade é comum aqui em Goiás por causa do choque que acontece entre as altas temperaturas da região e o frio que vem de outras regiões do país, então a gente precisa ficar sempre em alerta. E ainda falando dessa chuva de granizo, ela veio acompanhada de vento forte. Com isso, algumas torres foram derrubadas e parte da zona rural de Lusiânia está sem energia elétrica. 20 torres de transmissão de energia foram derrubadas e tem ainda mais consequências. Parte da GO 010 está em meia pista. Era por volta das 8 horas da noite de sábado quando 20 torres de transmissão de energia que cortam a GO 010 caíram. Depois da forte chuva de granizo, os ventos fortes continuaram. Segundo o IMET, a velocidade ultrapassou os 40 km por hora na região. As torres são de 2 empresas. Cada uma delas perdeu 10 linhas de transmissão. Como já mobilizou todo mundo, já está todo mundo nas áreas de atividade, hoje já estamos iniciando o processo de limpeza. Após a limpeza, já o içamento das torres, montar as novas torres, depois o processo de lançamento de cabo. As equipes trabalham com a ajuda de máquinas para conseguir tirar partes da linha de transmissão. As torres são responsáveis por distribuir energia para as concessionárias do Distrito Federal e Goiás. Segundo as empresas, a população não corre risco de ficar sem energia em casa. A população não fica sem energia porque o setor elétrico hoje é em anel. Essa linha está fora, mas tem outra suprindo a necessidade dessa. Desde o dia do acidente, o lado da pista sentido Samambaia está interditado porque cabos de alta tensão caíram no meio da rodovia. Para evitar acidentes, as empresas responsáveis colocaram terra no meio da estrada. Nós recebemos a informação que o trânsito deve voltar ao normal ainda hoje, assim que essas linhas de transmissão forem retiradas daqui. E nós entramos em contato com a empresa de energia para saber quando é que a distribuição deve voltar, já que nós recebemos ligações de moradores da região do Buriti e eles estão sem energia por lá. Mas até o momento não tivemos uma resposta. E olha essa outra história. Um homem foi atingido por um raio enquanto jogava futebol nesse fim de semana. Isso aconteceu em Cidade Ocidental. Após o choque. A Vertande Alexandre da Silva, de 35 anos, estava neste campo de terra. Ele disputava um campeonato com outros jogadores. Testemunhas disseram que não chovia no momento. O jogador foi o único a ser atingido pelo raio. Essas imagens mostram que o uniforme, o meião e até a chuteira que ele usava durante a partida foram destruídos com a descarga elétrica. O SAMU prestou os primeiros socorros. A vítima foi levada inconsciente para o hospital. Apesar do susto, o jogador recebeu alta no mesmo dia. Ele já está em casa e não sofreu nenhuma sequela. A gente pode dizer que o Alexandre nasceu de novo, teve muita sorte, porque casos assim são raríssimos. E o mês de outubro começou com tudo. Inclusive, a bandeira tarifária para cobrança de energia elétrica será vermelha patamar 2.
Isso representa uma cobrança de R$ 3,50 a mais a cada 100 kWh. Essa bandeira tarifária só foi acionada em janeiro de 2016. Isso porque as hidrelétricas estão com um nível baixo e foi necessário acionar as termoelétricas. Os meteorologistas dizem que este foi o setembro mais seco da história. Em setembro, a bandeira foi amarela. A recomendação é então para economizar energia, já que não tem como escapar dessa tarifa. Uma das medidas do governo para gastar menos energia é o horário de verão, que este ano começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 18 de fevereiro. O operador nacional do sistema diz que mesmo pequena, a economia trazida pelo horário de verão pode ajudar, já que foi necessário importar energia do Uruguai e da Argentina. E olha só, aumentou o gás, a gasolina, agora a energia. Para controlar os gastos, o jeito mesmo é economizar, é se apertar. E começou hoje a Semana Estadual de Reconhecimento Espontâneo de Paternidade. É o programa Pai Presente. O objetivo é incentivar aquelas famílias em que não tem o nome do pai no documento dos filhos a regularizar essa situação. O casal vive junto há 5 anos em Lusiânia, mas o restante da família mora no Piauí. Por esse motivo, a Celine achou melhor ir para lá e esperar a chegada do bebê. O problema foi na hora dos dois voltarem para casa. O Carlos Eduardo teve que ser registrado sem o nome do pai, porque ele não estava presente no dia. Foi aí que a Celina ficou sabendo que poderia reverter essa situação sem muito trabalho. Eu levei o identidade, comprova de residência, identidade dele, registro do nenê. O programa Pai Presente só funciona em casos que o pai assume o filho de forma espontânea. Só que em Lusiânia, este ano, foram feitos 435 registros. O reconhecimento da paternidade é um processo simples e rápido. O próprio programa faz uma carta convite a esse pai, que comparece juntamente com a criança e a responsável, ou se já adulto sozinho, né, o filho ainda não registrado, e há uma conversa e, se for possível, ele faz o reconhecimento espontâneo com o programa. O processo é feito no Fórum da cidade. O projeto Pai Presente tem o objetivo de estimular o vínculo familiar, dando a possibilidade dos pais que não registraram seus filhos na época do nascimento fazerem isso. A nova certidão fica pronta em até 2 semanas e não tem custo. No caso do bebê da Celina, só falta buscar o documento no fórum. O pai do bebê tá que é só orgulho do primeiro filho do casal, que por sinal tem o mesmo nome que o dele, Carlos. A diferença que tem que é Eduardo, né? E o meu é Carlos, o irmão dele também é Carlos Eduardo Feitosa. E olha só, o atendimento é no fórum de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, e todo o procedimento é de graça. E agora eu quero chamar a sua atenção para a história da Dona Maria da Conceição. Ela mora sozinha, tem artrose, que é aquela doença nos ossos que causa dor ao caminhar. Por isso, ela não consegue trabalhar. Ela está com os armários vazios, precisando de todo tipo de ajuda, mas principalmente de alimentos. Então, vamos ajudar a Dona Maria da Conceição? Dona Maria da Conceição tem 65 anos e uma história de muito sofrimento e dor. Ela está com a saúde comprometida devido à artrose. Ela é mãe de 11 filhos, mora sozinha nesta casa simples e depende da ajuda de vizinhos para comer. Agora está vindo por causa dela ali, ó. Que ela já está me conhecendo, mas de pouco tempo também. Dentro dos armários não tem praticamente nenhum alimento. As contas de energia da casa estão atrasadas há 2 anos. Só tem água aqui porque a Cleusa foi quem pagou os boletos vencidos. A amiga sempre ajuda como pode. Às vezes eu venho aqui até 2 horas da tarde, ela está sem comer porque ela não tem nada para comer. Aí eu vou no mercado, faço a compra e trago para ela. Ontem estava sem gás, comprei o gás para ela. E é assim por diante. A dona de casa recebe apenas R$ 80 por mês do Renda Cidadão, o que não é o suficiente para pagar as contas e comprar alimentos. Ela ainda crê em dias melhores e, por isso, pede ajuda. Aí quando vem alguma pessoa, eu não sei como, parece que adivinha e traz para mim. Quem ajuda é os povos, que
o que pode me ajudar, que me ajuda. Que bem me conhecem. Então coloca aí o telefone da redação, é o 3622-1600. Você pode ligar aqui que nós vamos te passar o telefone da vizinha da Dona Maria da Conceição, a Cleusa, que tem ajudado como pode. Mas para uma pessoa só a gente sabe que é difícil, então se cada um fizer um pouquinho, podemos mudar aí a realidade dessa mulher que tem passado por tantas dificuldades. Vamos falar agora do Rally Eco Goiás, etapa de Lusiânia, ainda dá tempo de se inscrever. Olha, todo mundo pode participar, não precisa ter aqueles carros grandes não, viu? Qualquer um pode participar mesmo. A prova acontece no próximo final de semana, no dia 7 de outubro. O percurso terá aproximadamente 230 quilômetros e pode durar até 7 horas e meia. As inscrições podem ser feitas pelo site rallyecogoias.com.br, então participe. Relógio na tela agora, vamos ver... 12h17, o Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta já já.